Olá, estamos no nosso quarto vídeo aprofundando as reflexões sobre as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Estas diretrizes que nos apontam o norte, o rumo, as orientações para a evangelização no nosso país, numa cultura, num mundo que vive cada vez mais urbanizado, uma cultura urbana, e como discípulos e missionários de Jesus, nós temos um olhar para esta realidade e também uma ação dentro desta realidade, dentro deste mundo urbano. Olhando para nós, olhando para a igreja como uma igreja que é casa, uma igreja que é espaço de comunhão. Ela começou sendo casa nos primeiros séculos, porque os primeiros cristãos não tinham templos grandes, eram pequenas casas, casas de família que eles se reuniam. Hoje nós temos os nossos grandes templos, mas eles precisam cada vez mais se assemelhar a uma casa que acolhe, que tem aconchego, que tem afeto. E também olharmos para os nossos lares, para as nossas casas, como a primeira igreja. E também nos encontrarmos ali como famílias, como a família em primeiro lugar, mas grupos de famílias que se reúnem nas casas, que se organizam ali, porque somos a igreja que está presente neste mundo todo. E esta igreja que é casa tem 4 pilares, nos diz a CNBB, 4 pilares importantes. O primeiro pilar da palavra, que nós já vimos no último vídeo, o pilar do pão, e agora nós vamos olhar mais 2 pilares, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. Sem um desses pilares, a casa cai. Então, precisamos cuidar deles. No pilar da caridade, a CNBB nos apresenta a importância fundamental de sermos uma igreja a serviço da vida plena. Jesus disse que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Vida plena. E vida é vida, gente. Vida não é só vida interior. Vida é biológica também. Vida é corpo. É tudo que temos e somos. É o nosso interior, nosso emocional, o nosso espiritual. O ser humano é um complexo de realidades. E todas elas são importantes. Quem está com unha encravada sabe que às vezes é difícil até rezar com a unha encravada latejando lá, né? A gente consegue, faz. Mas é difícil. Então, tudo está interligado e nós somos um ser único. Então, todas as dimensões da vida. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós lemos que as primeiras comunidades cristãs eram perseverantes na comunhão fraterna. Tão perseverantes que até aquela primeira comunidade de Jerusalém, eles vendiam seus bens, colocavam à disposição da comunidade para que fosse partilhado entre todos e ninguém passasse necessidade. Era uma comunidade preocupada com os pobres. Tão preocupada que os apóstolos, sabendo que eles precisavam pregar a palavra, mas precisavam também auxiliar os mais pobres, criaram um ministério especial, os 7 homens que ali estão, depois ficaram conhecidos como diáconos, para o cuidado da mesa dos pobres, para que não se esquecessem deles, porque isso é de fundamental importância, bem como a pregação da palavra, ou seja, esta dimensão do cuidado da vida, do zelo da vida, faz parte integrante da fé cristã. Não é um apêndice, não é uma coisa que eu faço quando dá, quando sobra tempo. Não, o cristão defende a vida, valoriza a vida, zela pela vida. E aqui neste pilar da nossa casa, que é a igreja, é preciso priorizar, nos pedem os bispos, ações com as famílias e com os jovens. Por que esse destaque aqui? As famílias e os jovens. Porque são os espaços muito atacados nesse nosso tempo. Como o mundo de hoje é bastante individualista e consumista, às vezes as relações nas famílias são vistas assim. As pessoas se consomem, não convivem. E é um grande risco. E os primeiros a serem atingidos por esta mentalidade são os nossos jovens. O jovem, às vezes a gente olha para a juventude como são fortes, tem que ter cuidado, porque eles são muito frágeis, na verdade, e são arrastados pelas ondas do momento muito mais rapidamente do que os adultos. Então é preciso cuidar deles, zelar deles, ser presença. Não apenas ficar julgando, condenando, dando de dedo, dando bronca, mas ser presença, escutar suas angústias, sentar com eles e zelar. Mesmo porque, se olharmos os índices de criminalidade no Brasil, a maioria dos que morrem por morte violenta são jovens homens. São a maioria dos que estão nos presídios são jovens homens. Então é preciso cuidar, zelar pela nossa juventude, cuidar da vida deles.
A CNBB nos pede para encorajar o laicato, leigo, aqui é com você, leigo, leiga. Não que os padres também não devam, mas especialmente o leigo. O leigo deve se empenhar em conhecer a doutrina social da Igreja e acompanhar políticas públicas, acompanhar, ser presença nos meios em que a vida pública vai se organizando. Leigo, leiga, você que está lá, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, servidor público, por exemplo, né? Político, você tem uma missão fundamental de fazer a vida acontecer. Ali. É sua missão. O Cristo te colocou aí para isto. É uma missão sua. A CNBB nos pede também o cuidado da natureza, o cuidado do planeta e da casa comum. Não podemos evangelizar e descuidar do jardim que Deus nos deu para cuidarmos. Não somos proprietários, o jardim é de Deus, Ele emprestou para nós para cuidarmos. Então nós não podemos fazer com a obra criada de Deus tudo o que queremos. Não. Nos foi emprestado para cuidar. É preciso também, a CNBB nos pede, apoiar pastorais da mobilidade urbana, pastoral do migrante. Quantas pessoas que vêm de fora do nosso país, chegam nas nossas cidades, não sabem para onde ir, como fazer. É preciso cuidar destas pessoas, zelar por eles. Jesus vai cobrar isto de nós. A promoção da paz, sem armas, busca de justiça, terra, trabalho, pão, isso tudo não é comunismo. Isto é igreja. Isto é defesa da vida porque o Senhor nos pediu. Nós vimos então o pilar da caridade, a igreja é mestra no serviço da caridade, no serviço da vida. Isto não é comunismo. Muita gente, é comunismo quando a igreja defende os pobres, quando a igreja zela pela vida. E às vezes tem uma dificuldade, né? É fácil para nós defendermos a vida do nascituro, todos nós concordamos. E ninguém chama isso de comunismo, mas quando fala de pobres, quando fala de migrantes, quando fala da natureza, às vezes alguns católicos têm uma dificuldade, né? Não conseguem aprofundar um pouquinho mais isto e perceber que é nossa missão também e que isto não é comunismo, isto é doutrina social da igreja. Então vamos mudar um pouquinho o nosso discurso e entendermos que nós somos discípulos de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus e ter a sua posição partidária, você pode, mas Jesus está em primeiro lugar. As posições partidárias vêm em segundo lugar. Então vamos iluminar os nossos partidos, as nossas reflexões com a palavra de Deus e não o contrário. Não querer moldar, enquadrar a igreja numa ideologia, num partido. Certo? Eu preciso tomar muito cuidado com isto. Nós iluminamos o mundo e não somos conduzidos por ele. Isto não é comunismo, isto é defesa da vida. E o último pilar, pilar da ação missionária. Igreja em estado permanente de missão. Aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma variedade de textos que mostram aquela primeira comunidade sempre em missão. E Atos 8,40 nos diz: passando adiante anunciava o evangelho a todas as cidades. Fala-nos da missão de Pedro, em que anunciava para todas as cidades por onde passava, anunciava o evangelho de Jesus Cristo. Somos uma igreja missionária. Aqui está outra dimensão que não pode ser considerada como um apêndice, que eu faço quando eu quero, quando sobra tempo, quando tem gente, quando tem dinheiro. Não. É uma dimensão. Assim como não podemos descuidar da liturgia. Imagina a igreja, de repente, dizendo, não, vamos rezar só quando dá tempo, vamos celebrar sacramentos, Eucaristia quando dá tempo, quando sobrar dinheiro, quando tiver gente. Imagina nós fazendo isso, né? Seria terrível. Precisamos olhar para a missão do mesmo modo. É constitutivo da igreja ser missionária. E se nós moramos num ambiente em que não é mais ele todo cristão, não vivemos mais na cristandade, então somos impelidos ao anúncio do Evangelho àqueles que estão distantes, que estão fora, que não conhecem a pessoa de Jesus Cristo ou que tiveram uma evangelização superficial, de ouvir falar.
apenas de Jesus, mas não tem uma experiência com Ele. Ser igreja missionária. Daqui a importância fundamental de termos clareza e organizarmos ações querigmáticas. O que é o querigma? É aquele anúncio forte da experiência da salvação com Jesus ressuscitado. Não é um discurso, é uma experiência. Experiência de reconhecer-se plenamente pecador, necessitado de Deus e encontrar a salvação em Jesus, que morrendo na cruz destruiu a morte e ressuscitando me deu a vida nova. Eu faço parte disso, é sentir que faz parte. Temos ações que levem as pessoas a esta experiência querigmática. Pode ser um retiro, pode ser celebrações de cunho mais querigmático, uma catequese que tenha esta dimensão querigmática, porque não é que todas as crianças que vão participar, adolescentes que vão para a nossa catequese, que já têm esta experiência. Deveria vir de família, mas nem sempre aconteceu. Então, termos esta dimensão lá na nossa catequese, com os nossos jovens, com os nossos casais, e olharmos para fora, para aqueles que não participam, e como oferecer para eles isto que para nós é uma experiência tão importante, central e fundamental. Quem conheceu Jesus Cristo, diz o documento da Aparecida, conhecer Jesus Cristo é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Fazê-lo conhecido é razão de grande alegria para nós. Tornar Jesus conhecido é uma alegria para todos nós. Então, esta dimensão é a dimensão central, e toda a comunidade, toda a casa deve ser um foco de anúncio missionário. Aí nós pensamos na pequena comunidade que se reúne lá na casa, e você convida o seu vizinho que não participa de nada, que não vai em nada, para ir participar de algum encontro. Aquele encontro tem que ser muito bem preparado para que aquela pessoa faça uma experiência verdadeira com Jesus. Que descubra em Jesus a razão de sua vida, que descubra em Jesus o caminho, a verdade e a vida. A importância do querigma. A importância de dinamizarmos também a cooperação missionária. Há comunidades paroquiais, pensando na cidade, comunidades paroquiais de periferia, em geral, tem muita liderança, muita gente. Comunidades paroquiais do centro da cidade padecem de liderança, padecem de pessoas. Não tem. Às vezes passa por dificuldade financeira porque falta povo, falta gente. E a gente pensa, o centro da cidade são ricos, mas às vezes as paróquias centrais têm dificuldade. Por que não fazermos cooperação entre paróquias? Cooperação entre dioceses, uma diocese com mais vigor pastoral, ajudar aquela que está um pouquinho mais de dificuldade, às vezes até dificuldade financeira também. Cooperação entre as igrejas para que o anúncio do Evangelho chegue a todo mundo. Nossa responsabilidade não pode ser só o quintal da nossa paróquia. Nossa responsabilidade é o mundo todo. Jesus não disse, ide evangelizai o seu bairro. Ele disse, ide evangelizai o mundo. Claro, nós vamos focar naquela realidade na qual nós estamos vivendo, mas aquela realidade faz parte de um todo, é do mundo todo, a missão é para a igreja toda. Investir nos meios de comunicação social. Olha aí nesse tempo da pandemia que nós vivenciamos. Se não fossem as redes sociais, o que na igreja nós estaríamos fazendo? Seria uma dificuldade enorme. Então é preciso investir. Investir significa gastar dinheiro. Então, conselhos econômicos das nossas paróquias: gastar dinheiro, comprar equipamento, investir em pessoal, fazer coisas bem produzidas para chegar nas pessoas, para impactar as pessoas. Investir. A comunicação social é central para o anúncio missionário nestes tempos, no mundo, na cultura urbana, e vai chegar em todos os lugares. E pensar em coisa bem feita. Valorizar como espaços missionários o hospital, a escola que a gente tem na paróquia, a universidade, o mundo da cultura, das ciências, os presídios. Veja só, então, descentrando a paróquia. O hospital é campo de missão. Qual é a ação pastoral que nós estamos fazendo no hospital, que faz parte de nossa paróquia? Qual é a ação pastoral que nós estamos fazendo no presídio, que faz parte de nossa paróquia, na delegacia, na cadeia pública? Qual é o espaço de evangelização que eu vou galgando, vou tentando conseguir na escola? Até nas escolas católicas, às vezes a gente tem dificuldade, mas como fazer um trabalho pastoral ali? No mundo da cultura, da ciência, nas rádios, nas TVs, nos círculos de estudo, como sermos presença de igreja
nestes espaços. A CNBB nos orienta a implantar conselhos missionários em todos os níveis. A sua paróquia tem conselho missionário? O conselho missionário é algo que é buscado pela sua paróquia? Então precisamos pensar isso, como termos um conselho que nos ajuda a sair, fazermos missão, irmos nas casas, atingirmos as pessoas. É de fundamental importância que nós cultivemos esta dimensão da missionariedade na nossa igreja, porque senão nós já somos uma minoria. Não pense que o catolicismo é maioria na sociedade brasileira, não é mais, faz tempo. Nós temos uma grande massa de católicos do IBGE, católicos de censo, mas que frequentam a comunidade, que são realmente comprometidos com Jesus, uma minoria. A maioria está do lado de fora, esperando a nossa ação missionária. Nesse nosso quarto vídeo, nós terminamos de olhar os nossos pilares, né? E agora nós vamos para o nosso último vídeo, próximo vídeo, com o capítulo 4, a Igreja em Missão.